Tá, então vamos lá. Namoradas IA e relacionamento do Japão. Espero que nosso amigo Bagajin tenha voltado da sua viagem de ácido, né? E vamos ver o que ele vai dizer. Bom, agora o inverno chegou pra valer finalmente aqui em Que Tóquio. inveja. O peru! Já tem até nevado em alguns dias aí. O áudio do vosso agrado. Ah, muito obrigado, Noedris. Vamos lá. E, pra variar um pouquinho, vou andar hoje peru! aqui em Shinjuku de novo, né? Dar a volta pelos famosos Muito obrigado, becos. Catopus. Famoso beco. Ah, E enquanto isso eu queria falar dos bagulho que vem aparecendo pra mim recentemente nas intranets. Sobre os E as meninas se japoneses divertem ali, que andam hoje em dia se relacionando com inteligências artificiais, né? Desde a ascensão aí das inteligências artificiais, isso vem se tornando comum aqui no Japão. Japoneses que vêm assim tornando públicos relacionamentos com inteligências artificiais, tá ligado? Isso não é nenhuma surpresa, né? Para quem conhece o Japão sabe como é que são as coisas aqui. Na verdade, isso já era bastante esperado, na verdade, né? Acho que muitos japoneses, inclusive, já esperavam por isso há muito tempo, né? Essa coisa de transformar cada vez mais, de humanizar cada vez mais, né? Enfim, uma parceira virtual, assim, né? Ao ponto de se sentir completamente satisfeito com uma namorada virtual. Chat, sejam honestos. Porque Namorar uma e-girlzinha franjuda IA. Sim ou não? já tem a Não, da mamizinha? Não, pô, não. Sim, IA não. Nope, nem a pau, não. Sim, Claro que não. a Copinha colocou assim. Sim, Sim, se tivesse o capacete do Sword Art. É muito gênio. Jandai sabe, hein? Não tem como, ele é muito gênio. Ele é amassar o que ele viveu naquela fazendinha ali. Né? Dá uns minutos de paz pra moça. aqui no Japão todo mundo sabe, né? É um país culturalmente muito problemático em relação a essas coisas de relacionamentos sociais, né? Não só necessariamente relacionamentos amorosos, mas qualquer tipo de relacionamento, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no canal e na verdade não é surpresa para ninguém, né? Isso é uma coisa muito sabida no mundo, os próprios japoneses admitem isso com muita facilidade, que existe esse problema aqui, né? Inclusive tudo isso acarreta na baixa taxa de natalidade e tudo mais, né? Lógico que não é só isso, né? Tanto que tem um monte de países no mundo que estão passando por problemas de taxa de natalidade baixa, né? Inclusive Mas aqui no Japão, esse problema de sociabilidade dos japoneses acentua também essa questão da taxa de natalidade, né? E, como a gente já sempre falou aqui, né? Tudo isso acontece porque aqui no Japão existe meio que uma agenda, né? Por ser tudo tão hierarquizado, né? Ser uma sociedade tão culturalmente hierarquizada, existe meio que uma agenda, tá ligado? Uma agenda social que se espera que se cumpra durante um relacionamento, seja esse relacionamento qual for, tá ligado? E eu acho que na verdade isso se estende não só para relacionamentos, mas para tudo, sabe? Existem muitas regras subliminares na sociedade japonesa, né? São regras que ninguém fala a respeito delas abertamente, mas que se pressupõe de que todo mundo sabe, que todo mundo vai segui-las, tá ligado? Então eu acho que isso produz, né? Nos japoneses principalmente, né? E até na gente que mora aqui já há algum tempo, isso acaba produzindo uma certa expectativa, né? Porra, eu sou muito BR, eu fico vendo isso, Matheus. Eu entendo o Bakugaijin. Tipo, eu moro num país que eu posso só ficar andando. Uhum. Pô, mano, na moral, se você morasse. Você mora em São Paulo. Se você soubesse que você vai andar por qualquer lugar assim, de boa, tu não ia dar uns rolezão, tipo, foda-se, a esmo, Porra, total. tá ligado? Total, porra. Eu entendo o Bakugaijin. Eu não gosto de andar aqui no Rio. Eu tenho medo de ser. Vou ali na academia. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. O que pode acontecer, velho? Essa que é a pica. Nunca aconteceu nada. Moro aqui 1 ano, nunca vi nada. Mas, pô, pode acontecer, tá ligado? Tem essa possibilidade. Aí tu já fica, vou até tal lugar, então eu vou pegar um Uber, não vou ficar andando, vou dar sorte pra azar, sabe? Aí tu anda num lugar assim que tu sabe que, pô, a chance de acontecer é muito menor do que, sabe? É foda. Quando eu morei no interiorzão lá no sul,
que basicamente foi um dos grandes choques que eu tive na minha vida, foi esse. Porque quando eu me mudei na primeira vez, eu mudei pro interior, mas eu me mudei pra fronteira. Então na fronteira acontecia muita coisa, então era meio perigoso, mesmo sendo no interior, então tinha um pouco de medo, assim, de fazer as coisas assim de madrugada, de noite. Mas quando eu mudei lá pro Rio Grande do Sul, eu morava numa cidade pequena, cara, o pessoal, dava, tipo, tinha na casa da pessoa, aí, tipo, da 3 da manhã, vamos voltar pra casa. As pessoas voltavam, tipo, 2010, não tinha Uber, essas coisas, as pessoas voltavam andando, tipo, juntavam a galera e iam embora andando pra casa. Primeira vez que eu fiz isso, eu falei, caralho, gente, vai todo mundo morrer, mano. A gente vai morrer, pô. Vai parar um carro aqui, vai roubar todo mundo e vai matar todo mundo depois, pô. Essa era a minha cabeça de morador do Rio de Janeiro. Depois de um tempo que tu vai, tipo, não, beleza, né? As coisas acontecem, não é assim, né? Todo lugar que as coisas são como são, né? Então, é bizarro. Pô, se um dia tiver oportunidade de ir num país assim mais seguro, não necessariamente Japão, eu ia ter vontade de andar mesmo pelos lugares. De que a pessoa com a qual você está interagindo, ela vai agir de acordo com essas normas, de acordo com essas regras, né? Por mais que você não exija isso dela verbalmente, né? A relação ela já começa com esse pressuposto. É verdade, Kurt, pessoas... você já foi pro Japão. No Japão você mencionou aí que você ainda ficava olhando pra trás e tal, mas você sentia um pouco mais de tranquilidade, assim? De tipo, sair à noite, quero só ficar uma horinha andando pelas ruas aqui. Eu vou chutar Você ainda ficava meio, não? que se ele só viajou, não é tempo suficiente. Tem que meio que viver no lugar, sabe? Por 86% dos votos, o chat é contra namoradas IA. Ufa, pelo menos não chegamos nesse nível, né? Muito obrigado, gente. Conhecem as regras e vão segui-las, tá ligado? Então, isso torna qualquer tipo de relação aqui no Japão, né, principalmente relações sociais e ainda mais as afetivas, extremamente burocráticas, né? Extremamente burocrático. É extremamente burocrático se relacionar no Japão, extremamente estressante, né? Porque você sempre parte dessa expectativa, né? De você ter na sua cabeça a expectativa de que você acha que a pessoa vai agir de tal forma, de que ela vai responder, né, às suas expectativas. Pra mulher, então, deve ser mas você não pode falar abertamente com ela, né? Isso é muito questão do respeito na sociedade japonesa, né? De nunca... Assim, é muito difícil, né? Um japonês jogar na cara de outro aquilo que tá errado, aquilo que precisa ser mudado, né? É tudo por conta de mensagens, assim, né? Subliminares, atitudes subliminares. É tudo muito entre linhas, né? A sociedade japonesa, ela funciona com base em regras entre linhas, né? Nada é dito verbalmente, nada é explícito, tá ligado? Mas se cria essa expectativa de que a outra pessoa deveria agir de tal forma, né? E a pessoa, você próprio fica com essa mesma impressão, né? Você fica com a impressão de que a outra pessoa com a qual você está interagindo também está esperando de você um determinado comportamento. E se você não cumpre com esse comportamento, você se sente muito mal, tá ligado? Então, né? Toda essa cultura, né? Isso é uma característica cultural, é muito importante deixar isso claro, né? Porque tem muita gente que confunde isso, né? Tipo, a gente vê muita gente falando, os japoneses são assim, os japoneses são assados, né? Lógico que não é uma característica biológica dos japoneses, né? Não é que os japoneses, eles nascem assim, não é isso, né? Mas a sociedade é construída em cima dessas convenções sociais, né? E isso acaba tornando qualquer tipo de relacionamento no Japão tão burocrático, né, tão estressante, que muitos japoneses optam simplesmente por não se relacionar, né? Eles optam por ficarem sozinhos, por se isolarem. Inclusive isso produz fenômenos, né, que nem os hikikomori mesmo, né, que a gente já falou aqui algumas vezes também, que são os japoneses justamente que são conhecidos como os eremitas, né, da era moderna, que escolhem viver isolados, né? Eles não saem de casa, eles vivem só no quarto, só saem para comprar comida e volta. Justamente porque a pressão social é muito grande. E, né, junto com tudo isso, ou acima de tudo isso, né, vem o fato do Japão ser um país também culturalmente muito conservador, né, um país muito tradicionalista, e isso acaba fazendo com que os japoneses tenham meio que, né, culturalmente também, lógico, né, não é uma característica biológica do japonês, né, mas culturalmente os japoneses têm essa relutância à mudança, né?
justamente por virem de uma cultura muito conservadora, muito hierarquizada. Quem né? confia em faixa de Então, pedestre é maluco. Mesmo que eles não estejam se sentindo bem nessa situação, né? Mesmo que Aqui os caras andam de moto na eles calçada, não pô. estejam felizes, satisfeitos nessa situação, existe meio esse consenso de que não pode ser mudado, né? De que as coisas são como são e elas têm que ser aceitadas da forma que são, né? E é daí que surge justamente a cultura do shoganai, né? Que a gente fala aqui no Japão. Shoganai, na tradução direta, significa ali mais ou menos como fazer o quê, né? Aqui no Japão existe essa cultura do shoganai, a cultura do fazer o quê, né? Que é essa cultura de aceitação, né? De que as coisas são como são e não tem o que ser feito a respeito, né? Então, se tá ruim, shoganai, né? Você tem que aceitar e seguir em frente. Eu acho que mais que o Brasil empurra muito para as pessoas não serem trancadas em casa. O que tem de gente trancada em casa, mas o pai e a mãe empurra para não ser um sozinho absoluto. Ah, sim, aqui no Brasil a gente tem o costume de ter relação, né? A gente é exatamente o contrário, né? Eu tava vendo hoje um vídeo daquele cara que ele é francês, que ele é comediante aqui no Brasil, um magrinho. Aí ele tava respondendo uma pergunta do porquê que ele não queria as filhas dele na França. Aí eu achei muito interessante a resposta dele, porque ele falou que no Brasil as pessoas prezam mais por relacionamentos. E ele acha que isso é importante de um ponto de vista de habilidade social que lá na França elas não teriam. Então as pessoas lá têm o costume de, você tem essa família, mas cada um vive a sua vida e meio que se vê muito pouco. Aqui elas têm a possibilidade de ter relação com a família, enfim. E aí ele falou que as coisas mais francesas, tipo de respeito e tal, que realmente brasileiro às vezes é muito sem noção, né? O negócio de respeitar as pessoas, né? O seu espaço e tal. E aí ele falou que essas coisas ele pode ensinar, não precisa ter que ir pra França pra aprender, né? Esse negócio de ter mais autonomia, o Brasil também, tem muito esse negócio da mãe ficar defendendo muito o filho, às vezes, principalmente o homem, não aprende a fazer as coisas, vai aprender só depois, enfim. E aí eu achei legal essa parada de... Ele falou assim, eu pretendo que elas aprendam o melhor do Brasil e o melhor da França, então não precisa exatamente elas estarem lá pra aprender essas coisas, né? É bem legal, é um vídeo bem interessante do ponto de vista de sendo uma pessoa de fora, né? Frente, né? É uma cultura... A cultura do shoganai é uma cultura extremamente conservadora, né? É uma cultura de aversão a mudanças, né? Então, você tem uma sociedade que tem problemas sociais explícitos, né? Mas que reluta em mudar justamente porque existe esse consenso na sociedade japonesa de que deu tudo certo até agora do jeito que é, então a gente não vai mudar, porque se mudar pode ser que dê tudo errado, tá ligado? E isso acaba produzindo, lógico, indivíduos extremamente solitários, né? Os hikikomori mesmo que a gente falou, isolamento social. E aí, lógico, entra também o mercado nisso tudo, né? Entra a economia nisso tudo, o mercado. Observa, né, essa vulnerabilidade do povo japonês e passa a se aproveitar dessa vulnerabilidade para lucrar, né? Porque é isso que o mercado faz. A finalidade do mercado é produzir lucro, né? Então, quando ele observa que existem tantos indivíduos frustrados dentro da sociedade, né, vulneráveis, que estão ali dispostos a gastar dinheiro para tentar suprir essas necessidades. Assim, é porque tá glamorizando, né? Porque se for... Porque é uma favela isso aqui. Fisiológicas, né, essas necessidades biológicas deles, passam a surgir diversos serviços e diversos produtos na sociedade japonesa. Ela é muito conhecida por isso também, né? Os fios tudo zoado, poste aqui, ó, da mostra, pichado. E tentam suprir essa solidão de forma artificial, né? E isso tá em todo lugar, né? A gente sai aqui, a gente vai nas lojas, você vê o tanto de masturbador que tem, né? Um monte de tipo diferente de masturbador, justamente para tentar tornar cada vez mais plausível, né? Tentar acomodar cada vez mais os indivíduos na solidão, né? Tipo, olha, você não... Aqui não precisa de um parceiro, você não precisa de uma parceira, você pode se satisfazer aqui sozinho, né? Ou mesmo os restaurantes sociais, né? Que são o Shako e Shokuten, né? Que a gente fala sempre, que é um ramo de restaurante aqui no Japão, né? Que hoje já é popular no mundo todo, né? Mas surgiu aqui, claro, que são esses restaurantes que a finalidade deles, na verdade, não é comer, né? Não é a comida, é a interação, né? Então a gente tem os made cafés, a gente tem os host club, né? A gente sempre fala quanto milhões e milhões de ienes que o pessoal gasta em host club todo mês, né? Simplesmente para
tentar satisfazer essa necessidade. Eu não sei o nível, né? São níveis muito diferentes. Mas aqui, pelo menos aqui no Brasil, o nosso meio de café é um negócio tratado de um jeito meio racista, né? Como bizarro, né? Não, pra caralho. Então, não sei se Pra dá caralho. pra fazer essa ligação, né? É. De Host companhia, Club né? é um bagulho meio bizarro também, assim. É que não tem aqui, mas é um bagulho meio bizarro. É. Namoradas de aluguel, né? Famílias de aluguel, muitas vezes. Os idosos alugam famílias inteiras de aluguel, né? Pra não se sentir Então, sozinho em muito casa. diferente. Então você vê que surge um nicho, né? O mercado ele transforma. Ah, inclusive eu moro aqui perto de casa, tem um asilo, nossa, caralho, velho, muito triste. Asilo é um bagulho muito triste. Vai tomar no cu. Asilo é um bagulho. É muito triste. E o lugar não tem ar-condicionado. Eles colocam os velhinhos. Quase todo dia eu vejo os velhinhos. Eles têm tipo. O muro é tipo de grade, né? Só que seria aquelas grades abertas, né? Só que eles colocam tipo umas placas, então o que eles veem da rua é só uma frestinha assim. Aí fica um monte de velho amontoado num espacinho pequeno pra ter uma frestinha pra ver a rua, sabe? Nossa. Porra, é Muito quase bizarro, uma prisão. É quase uma prisão. Muito bizarro, velho. Muito bizarro. Essa vulnerabilidade da sociedade japonesa em um nicho, né? E passa a vender. Fico feliz que Asilo parou de ser tão normalizado como era antes. Impressão que tem. Cara, não sei. Tem a questão de quem tem um pouco mais de grana hoje em dia tem, que é uma profissão que cresce bastante, né? Que é o lance do cuidador. Mas ainda tem muita gente de asilo. Tem gente que coloca no asilo mesmo tipo, só pra se livrar mesmo. Paga até mais caro do que pagaria pra cuidadora. Pra poder, ou cuidador, né? Pra deixar só a pessoa fora mesmo. Assim, tem casos e casos. Tipo, é uma coisa ruim e tal. Mas você também não. Vamos dizer assim, pra não ser completamente injusto. A pessoa também, talvez, tá lá naquela condição. Não foi um mar de rosa, não foi a melhor pessoa do mundo, né? Mas mesmo assim, é uma condição que, sei lá, né? Tem que estar. Enfim, nunca se sabe. Depois de um tempo, você começa. De relações, você começa a pensar. As coisas não são tão simples, né? Tem o cinza, né, no meio ali. Mas mesmo assim, a situação, você vendo de fora, é uma situação muito triste, né? É que assim, tipo, pra mim é estranho porque, assim, todas as pessoas idosas que eu conheço, minha avó, meus avós, não sei o quê, Uhum, são pessoas muito ativas ainda. uhum, A minha avó, ela pega ônibus e vai pro centro todo dia, praticamente, sabe? sim. Aí é até estranho imaginar, tipo, porra, só largar uma pessoa dessas num asilo, sabe? Aham. Então, assim, eu não sei o tipo de pessoa que está num asilo também, sabe? Isso aí Tem não tem essa. como saber, né? Pode ser pessoas que foram horríveis e tipo, não, agora foda-se, né? Pega sua aposentadoria e vai pra essa porra. Pode ser pessoas sozinhas, mas pode ser só pessoas que você não quer criar, tá doente, tá numa situação que a pessoa não quer lidar. Só se livrar do problema mesmo, né? Não tem só uma questão, né? Mas assim, a situação que você vê, o local, também talvez, isso também pese, né? Tipo, o local aqui perto de casa não é um local que, sei lá, eu colocaria nem, porra, um inimigo, sabe? Um lugar feio, tem só uma frestinha pra ali, tem uma pracinha na frente. Você nunca, cara, tem uma praça do outro lado da rua. Eu nunca vi um idoso ali, mano, naquela pracinha. Uma pracinha, tipo, deixa ali o velhinho sentado pegando um vento sozinho. Nunca vi. E eu saio na hora do almoço, um pouco antes, velho. Então, tipo, eu poderia ter, mas eles amontoados ali, de cadeira de roda, com andador e tal, sempre tem um monte. Então, é muito foda. Um monte de soluções ali que são, lógico, soluções paliativas, né? Ninguém está disposto, claro, a resolver o problema na raiz, né? Mas fica ali vendendo soluções e soluções paliativas justamente para que nunca esteja completamente saciado, para que continuem consumindo. Tive uma tia-avó que, por derrame, não dormia, mesmo com remédio, acordada de dia e de noite, fazendo coisas perigosas como escalar janelas. Tivemos que colocar, pois não tínhamos resistência para vigiar a integridade física por 24 horas. Boa de corpo, ruim de cabeça. Então, por isso que eu falei, tem questões e questões. Por isso que eu falo, hoje em dia eu vejo aquelas pessoas naquela situação, eu não vou dizer, nossa, as pessoas são horríveis de colocar lá. Mas, de colocar no local para as pessoas serem cuidadas. Mas eu acho que tem um local que você coloca também, entendeu? E o local que é aqui perto de casa não é um local legal.
eu não confiaria que a pessoa com essa situação que a sua tia-avó tem seria melhor cuidada lá, entendeu? Tem essa questão, né? E aí vai depender de cada família faz, né? Enfim, quem sou eu pra julgar esse tipo de coisa. Mas é muito complicado, né? De fora é mais fácil também de ver, né? Mas de fora é uma maravilha. Julgar é bom demais, né? Né? E também é muito comum, né? Principalmente nos últimos tempos, vem se tornando cada vez mais comum, namoradas virtuais, né? Jogos de videogame que simulam encontros, né? Aplicativos de celular que simulam encontros. E parecia bastante evidente, né, que em algum momento isso ia chegar até as inteligências artificiais. Porra, eu li de relance elogiando a Shiryu, meu avô de 82 anos tomando picada. Aí eu, que raio? Eu li de Eu li também. Eu li também. Ah, tá, entendi. Caralho, o né? avô dele voando. Na verdade, acho que desde que começou esse movimento, né, de namoradas virtuais e não sei o que, né, todo mundo já veio na cabeça, né, a possibilidade de você ter uma parceira, um parceiro robô, né, completamente artificial, mas que consegue conversar com você como um ser humano e que no futuro provavelmente vai poder suprir as suas necessidades mesmo sexuais, né, de forma completamente artificial, né. E isso já começou aqui no Japão, né? Na verdade, já faz um bom tempo que a gente tem Chat, agora vamos aprofundar um pouco mais a pergunta. Caso existisse uma maneira de você ter uma namorada em IA e você, sei lá, tem uma boneca que o corpo dela é basicamente um corpo de um ser humano, assim, em questão de sensação, tatilmente falando. E você consegue colocar uma personalidade IA nela, pré-definida ali. Sim, não, Jesus Cristo, não, sim. Óbvio. Assim, que fique bem claro, é uma personalidade IA, mas não é tipo... eu do jeito que você quer. É tipo o filme Ela, sabe? Que a Scarlett Johansson ali, ela tinha uma personalidade própria, só era um computador. É tipo se a esposa do Plankton fosse uma boneca, né? Em vez de não... Isso. Vocês iam na esposa do Plankton? A Shirley. Mas o corpo é da minha escolha? Isso é uma pergunta pertinente, eu acho. Sim. Suponhamos que sim. Aí, a Shirley era dentro. Aí, ó. Vocês são desculpa. É uma pergunta muito complexa, né? Parece boba, mas não é não. Eu entendo que ela não é. Não é não. Uhum. Se você quer só... Não, mas é verdade, olha só. Se o lance é só... Se a questão... É mais uma questão... custaria? Não importa. Não importa, você tem que se a questão é uma questão mais individual, tipo, é pra saciar apenas um desejo seu, fica fácil, né, de tipo, ter a decisão, né? Se, tipo, se você tem, mas ficando mais fácil, se o seu desejo de se relacionar com alguém é porque a gente vive num local onde aparentemente é bom se relacionar com alguém, aí é fácil você escolher por uma coisa artificial. E você vai ter só o ônus da coisa. Ou só o bônus, não vai ter ônus, né? Então fica mais fácil de você decidir. Tem até o debate ético comparado à prostituição, mas aí, né, se não fere ninguém, no final das contas vai passar, né? Mas é muito complicado, sei lá. Eu acho que vai ser uma coisa... Eu não vou estar vivo pra ver isso, mas vai ser uma coisa muito limitadora, né? Vai se criar uma sociedade que já é muito individualizada, ficar ainda mais individualizada. Imagina, caralho. Cara que se casou com a Hatsune Miku, né? A Hatsune Miku, pra quem não sabe, uma personagem... Ela é uma cantora, né? Na verdade, ela é uma cantora, só que ela é uma personagem 2D, né? Que é dublada por uma cantora e ela, enfim, faz shows e tudo mais, né? Shows holográficos lá, fica lá o holograma dançando no palco e tal. E teve um cara aqui no Japão que se apaixonou por esse personagem, né? A Hatsune Miku, e se casou com ela, né? E tudo isso numa época anterior à inteligência artificial, né? Ele já era casado com o personagem antes do personagem poder responder ele, tá ligado? Então ele tem lá a casa dele, uma boneca em tamanho real e tudo mais, né? E inclusive recentemente esse cara que casou com a Hatsune Miku, né? Ele criou uma associação aqui no Japão, né? Não lembro exatamente assim que palavra que ele usou, mas acho que é como se fosse uma associação, um grupo de pessoas assim, anônimas, né? Como se fossem alcoólicos anônimos, assim, que ele chama de os fictos sexuais,
Que são pessoas que se apaixonam por personagens fictícios, tá ligado? Calma. E ele já tem um... Calma. Que são pessoas que se apaixonam por personagens... Não tem jeito, Matheus. O pau tá em todos os lugares, ó. É a linguagem. Não tem jeito, não tem jeito. Ele tá... Qualquer lugar do mundo que você for, vai ter um pau. Não tem jeito. fictícios, tá ligado? E ele já tem um grupinho de pessoas lá, lógico, é um grupo bem pequeno, né? Mas você vê que é um fenômeno que realmente existe no Japão e não pode ser ignorado, né? É a linguagem da rua. E a gente escuta muitas pessoas falando sobre isso, né? Agora já tem muitos vídeos de japonês na internet, né? Geralmente é um japonês entrevistando, né, outros japoneses que são abertamente, que se relacionam abertamente com inteligências artificiais ou com personagens, né? E eles falam assim, né, que o amor, né? Eu tenho o amor como de qualquer pessoa, só que o meu amor se manifestou por este personagem, tá ligado? Então existe, né, essa ideia, lógico, né, para poder acontecer isso, existe uma ideia completamente idealizada do amor, né, como se o amor Sim. fosse uma entidade absoluta, né, que existe por ali fora do corpo humano, né, e que de vez em quando recai sobre alguém, né? E então existe essa idealização de tipo, todo mundo ama, existe amor verdadeiro, e o meu amor verdadeiro se manifestou por esta personagem, né? Bem romanceado, Então né? é tudo reflexo de uma sociedade completamente idealizada, né? Uma sociedade... Aí, gente, é uma poluição visual que eu acho que vai ficar cansado de andar na rua, velho, no Japão. E não é ser um cansaço físico, é ser um cansaço mental, mano. É muito posto, é muita coisa pra olhar, mano. Caralho. que é construída em cima de idealismos e idealismos É e muita idealismos, luz. até o ponto em que os caras já estão vivendo lá em outro mundo, né? Eles já estão tão distantes que eles não têm mais contato nenhum com a realidade, né? Você vai inventando camadas e camadas e camadas de idealismo até o ponto em que a realidade já não importa mais, né? E é isso que a gente observa agora, porque é mais ou menos isso, né? Até onde isso vai parar, né? A gente já tem aqui no Japão, a gente já viu inclusive vídeos, né, de trajes, tem trajes inteiros que você veste, né, com óculos de realidade virtual e sei lá como é que é aquele traje, se ele é sensível ao toque, não sei como é que é, mas que eles simulam ali, né, uma relação, que simula ali o toque da sua companheira virtual, né, não sei o que. E existe claramente no Japão essa expectativa de que um dia as relações sociais, né, humanas vão ser completamente superadas, né, por essas relações interpessoais, por essas relações digitais. Então isso é muito interessante porque ao mesmo tempo que existe essa aversão à mudança comportamental, né, eles parecem que são extremamente revolucionários no sentido de trocar, né, enfim. Mas é o tangencial muito foda, né? Você ir pra tecnologia pra resolver um problema social, né? E você não resolve ele, né? Você só vai tangenciando, ao ponto de que em algum momento a gente fala, porra, não precisava ser desse jeito, né? Substituir as relações. Se pá, dar a volta, né? Isso é loucura, né? Chegar na tecnologia e aí, quando você consegue chegar onde você quer e falar, né? Precisava, né? Precisava disso tudo, né? Isso aqui também é meio complicado, né? Relações humanas por relações virtuais, né? Parece que você vê como quando não se manifesta num ponto, se manifesta no outro, né? A única coisa é que eles vão se afastando cada vez mais da realidade, até o ponto em que não adianta mais querer voltar atrás para resolver na raiz o problema, né? Então eles ficam buscando por soluções paliativas, né? Que não levam a lugar nenhum, até porque... Me explica, pelo amor de Deus, o que é um macaco pianista? Não sabe o que é o macaco pianista? Tem um episódio do Jujutsu Kaisen onde o... Tá. Não, tá. Ok. E aí o Marco Eu não sabia que era referência direta a isso, tá? Sim, ele falou que parecia uns macacos pulando nos pianos. Parece os macacos batendo no piano. Esse aqui. Saquei. Não, beleza. Agora eu fiquei com isso aqui, esse Station, porque é mais 18 aqui, né, pelo que eu tô entendendo. Esse Station já é um negócio desse? Porque parece uns IA aqui, né? Não. Porque é lógico. Isso aí é tipo um lugar... Isso é um lugar que você entra, se eu não me engano. O meu conhecimento de Japão urbano é Yakuza. Tá. Mas isso aí é tipo um lugar que você vai pra você ficar vendo foto de mulher bonita seminua. Caramba, que específico. Tipo, você entra numa sala e, tipo, eu quero entrar na sala da fulana.
Aí você entra e, tipo, a parede inteira do lugar tá coberta com foto da mina, sabe? Eu vi algum lugar, eu acho que foi no Twitter, tem um mês, talvez um pouco mais, sobre uma questão dos japoneses estarem consumindo menos pornografia no Japão por causa da questão da censura. E aí eles conseguiram de alguma forma descobrir que eles estavam vendo mais pornografia de fora. Eu acho que foi no Twitter, não sei se foi no CIS Japão, não lembro onde foi, onde veio essa parada. Então, também tem uma demanda de coisas um pouco mais explícitas, né? Porque é uma coisa que acaba acontecendo também com a questão da pornografia, né? Lógico, né? Uhum. Todo mundo Você sabe anime, talvez? sabe que relacionamentos virtuais não vão corrigir de forma Pode ser, você sabe anime. Eu vi em algum lugar. alguma a baixa taxa de natalidade. Pô, deve ser alguma coisa, pode ser verdade, né? Até porque eles só pegam esses portais japoneses e mandam traduzindo no Google Tradutor, né? Né? E é muito interessante isso, porque o governo tempo hoje segue tentando, né, loucamente aqui no Japão, Você sabia hentai, resolver esse talvez problema tenha. da baixa taxa de natalidade. O Japão não é o único país a sofrer com isso, né? Você é um sabia evento hentai é o Jandai. global, né? É um evento global, mas o Japão, por ser um país extremamente conservador, né, e não se submeter à imigração como solução, né, para resolver a baixa taxa de natalidade, eles Já é um outro problema, né? ficam buscando por outros métodos aqui dentro do Japão mesmo, né? Torre Porque no Cinema, Japão hein, Matheus? existe Ali, ó, tem um aquela Ganda ideia, ali. né, de que a nacionalidade Olá. ela é por sangue, né? Você não é japonês simplesmente por nascer no Japão, você é japonês por ter sangue. Pô, para viver o Dream no Japão tem que ir falando japonês, cara. Não tem jeito. Não tem. Não tem, velho. Sim, se tu vai fazer o rolê normal se tu for pra lá, beleza. Mas pra tu viver o Dream, eu acho que tu tem que saber um japonês, mano. Caraca. Sangue japonês, né? Não é que nem nos Estados Unidos, que você vai pra lá e mora lá e vira americano, né? Aqui no Eu Japão, já vi pra você quase ser todos, só não vi os de monstro. O quê? Quase todos os hentai, Jandai? Da face da Terra? Não duvido. considerado japonês, se você e a sua esposa estrangeira, você é estrangeiro e a sua esposa é estrangeira, você tem um filho no Japão, o seu filho não é japonês, né? Não basta nascer aqui para ser japonês, no caso, né? Sim. Então existe toda essa política, né, para não incentivar a imigração como resolução da baixa taxa de natalidade. Então o governo vem incentivando, lógico, né, financeiramente, né? Se os casais que tiverem filho vão ganhar não sei quanto do governo e ganham casa no interior do Japão, né? E inclusive agora, no começo de 2024, o governo japonês vai lançar um aplicativo de namoro, né? Um Tinder. É um Tinder do governo. O governo vai lançar um Tinder para tentar desencalhar os japoneses, né? E isso é muito interessante, porque é aquilo que eu estava falando, né? Você vê agora um governo desesperado, né? Eles mesmos assumem, né? Eles falam abertamente. Mas o Lula prometendo... O Lula prometendo que você ia ter namoradinha, não lança o Tinder do governo aqui. Eles falam, estamos desesperados, né? Se isso não for resolvido agora, que nem o Fumio Vocês sabiam Kishida que falou até, tipo, 15 anos atrás eu não podia pegar a cidadania japonesa? E tu pode? Agora? Porque eu sou... Agora eu posso, porque eu sou quarta geração. Há pouco tempo atrás, tipo, questão de 15 anos, eles abriram pra quarta geração poder ir lá, morar, trabalhar, enfim. Mas até pouco tempo eu não podia. Se essa questão da baixa taxa de natalidade não for resolvida agora... Eu perdi o meu namoro no governo do PT, aí é foda. Porque o Lula não faz milagre também, né? A gente não tem futuro, tá ligado? O problema do Japão, né? O Japão hoje em dia, ele não é nem tanto o país que tem a menor taxa de natalidade, né? Não é o país que tem a menor taxa de natalidade. Tem países com a taxa menor ainda. A Coreia do Sul mesmo tem taxa menor. Se eu não me engano, Taiwan tem uma taxa menor atualmente. Mas o problema do Japão é que, junto com a taxa de natalidade muito baixa, eles têm uma população muito idosa, né? É a população mais idosa do mundo, né? A população do Japão é a população mais idosa do mundo, tirando só Mônaco, né? Que é uma cidade, né? Não é nem um país o bagulho. Então, essas duas coisas aliadas é que gera preocupação, né? Porque não tem gente para mover a sociedade mais, né? Os idosos, eles não conseguem mais trabalhar e eles estão tendo que trabalhar, né? Por isso que aqui no Japão tem tanto idoso trabalhando, né? E não tem gente nascendo para assumir as responsabilidades aí das gerações futuras, tá ligado? Então assim, né? É cultural, tá ligado? É um problema cultural, né? Quase 30% acima dos 60 é bizarro, né? Mas que vai se desenrolando de formas extravagantes, né? Bem extravagantes, principalmente quando entram as empresas no meio e começam a tentar lucrar em cima dessa vulnerabilidade das pessoas, né?
E aí agora, né, com essas inteligências artificiais, porque agora, né, essa ascensão das inteligências artificiais, ela veio de todas as formas, né? Então não é simplesmente um chatbot, né, que simplesmente responde ali as suas perguntas e conversa com você como se fosse uma pessoa, mas também é uma inteligência artificial de imagem, né? Você consegue produzir a imagem ali da tua pretendente perfeita, né? E, enfim, você consegue dar para ela as características que você quer e você consegue dar para ela a personalidade que você quer, né? Então... Tem porque Tem um os caras bagulho- saem do escritório 2, 3, 4 da manhã. Tem um bagulho que eu acho que Aí tem um... foda no Japão é esse bagulho de maquininha de rua. Eu acho maneiro. Sim. Pô, tem maquininha de Assim, cigarro no Japão. É lógico que não tem cabimento nenhum, né? Mas é uma ilusão que surge na cabeça das pessoas, né? Dos caras principalmente, de que eles vão conseguir ali um relacionamento até mais prazeroso do que seria com uma pessoa de verdade, tá ligado? Simplesmente porque, como eu falei lá no começo, né? Aqui no Japão, os relacionamentos sociais eles são tão burocráticos, tão estressantes, né? Que quando eles colocam na balança, muitas vezes eles chegam na percepção de Matheus na missão de fumar todos os cigarros do mundo. que não vale a pena. Isso pros dois lados. Eu né? pedi pro Guerreiro me Tanto pros trazer um homens quanto pras cigarro mulheres. alemão, não me As pesquisas, trouxe. elas mostram, Aí é né, foda. que mesmo as mulheres dizem que preferem não se relacionar justamente por ser tudo tão burocrático, tão estressante, tá ligado? E aí, lógico, tudo isso levanta muitas controvérsias também, né, a respeito da igualdade de gênero, não sei o que, né? Tem sempre aquela galera mais conservadora que isso é culpa da hipergamia, que não sei o que, né? E aí já começa a cair naqueles papos red pill, mas Porra, verdade. é lógico que né? assim, né? A gente tem que entender, né? Que hoje em dia a gente tem, né? Todo esse estudo de psicologia evolutiva, né? E tudo mais. Eu não sou um negacionista Maquiagem. Para. Apaga esse cigarro. disso, né? É lógico que isso existe, mas é preciso entender que os processos evolutivos, né? Os processos evolutivos do homem e da mulher, eles não são processos separados, né? Eles não são processos independentes, né? As mulheres, elas só se desenvolveram como se desenvolveram porque os homens se desenvolveram como se desenvolveram e vice-versa, né? Então, se hoje os homens e as mulheres são como são, é porque, evolutivamente falando, nós, né, a seleção natural encontrou esse caminho como o mais viável, né? Para favorecer a evolução, tá ligado? A procriação da espécie. Então, não tem por que a gente ficar discutindo, né? Que porque as mulheres isso, porque os homens aquilo, não sei o quê, né? Se a gente não consegue, se as pessoas não conseguem se relacionar hoje em dia, não é por culpa da evolução que trouxe elas até aqui, é porque a sociedade, né, organizada como está, não está de acordo com a nossa evolução como espécie, tá ligado? É isso, né? Então, quem tem que se reorganizar é a sociedade, tá ligado? E não a nossa genética, obviamente, né? Então, é sempre importante entender isso, né? Porque tem muita gente que cai nessa coisa de ou é 8 ou 80, né? Ou tem gente que acha que tudo é genética, né? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente é porque a gente foi programado, é o que eu sou e, né? E não é assim, né? A gente sabe que a gente recebe influências externas o tempo inteiro desde que a gente nasce, né? A gente é um animal que nasce prematuro, né? A gente nasce extremamente prematuro e porque também, isso foi uma consequência da evolução, inclusive, né? A gente sabe que o ser humano é um mamífero que tem uma cabeça enorme, né? E antigamente, quando as mulheres iam parir os bebês, a cabeça do ser humano era tão grande que estraçalhava o quadril da mulher, né? Então a seleção natural acabou favorecendo as mulheres que davam à luz a bebês mais prematuros, né? Porque quando a gente ainda está prematuro, nossa cabeça ainda está mole, né? O nosso crânio ainda não está completamente formado, ele ainda é mole, então ele escorrega ali com mais facilidade e não quebra o quadril de ninguém, né? Então a seleção natural favoreceu o nosso nascimento prematuro e por conta disso a gente tem uma infância muito mais longa do que os outros animais, do que os outros mamíferos, né? E a infância é o período onde a gente aprende, onde a gente recebe as influências do mundo externo, né? Então é evidente que nós somos muito mais influenciados pelo mundo externo. Tudo que nós somos é muito mais influência que nós recebemos do que o que nós naturalmente somos, né? Nós somos muito menos instinto do que os outros animais, do que um cavalo que na hora que para e já cai de pé e sai andando, né? E já depende dos instintos para sobreviver. Não, a gente não depende dos instintos para sobreviver quando nasce, né? A gente depende da nossa mãe e do nosso pai que cuide da gente, né? Então a gente não pode nem ser 8 nesse ponto, né? De achar que a gente é full genética, né? A gente é full instinto e a gente é o que é porque é assim, não tem jeito, né?
Como também a gente não pode ser 80. Ai, não, nada a ver entrar nesse assunto, velho. É muito mais complexo do que ele tá falando. E tá abrindo muito espaço bizarra pra essa falar virada. mais besteira. Nada a ver, velho. Nada a ver. Nada a ver entrar nesse assunto. Né? A gente não pode ser 80 Tá parecendo o Tim Maia falando de. Eu espero que acabe o dinheiro do mundo, mas enquanto não acabar, eu tenho bastante. de achar que o ser humano é uma folha completamente em branco e tudo que a gente é influência social. Porque é claro que a gente tem genética, né? A gente tem características genéticas, a gente tem características herdadas, evolutivas, né? Que também não podem ser ignoradas, tá ligado? Mas é questão de entender que a gente tem que construir uma sociedade que se adeque às nossas condições, né? Que uma sociedade que se adeque às nossas condições genéticas e não, né, culpar um ao outro. Tá aparecendo o Yuval Harari e pá. Esse cara é engraçado, né? Ele passou de Deus pra Satanás, né? Essas últimas declarações dele, né? Eu nunca li nada desse cara. Tipo, não Shogunai, né? Que nem os japoneses. Não pode ser Shogunai, tipo, não tem o que fazer, né? Tem que, se tiverem mudanças, que sejam mudanças para que se adequem. Engraçado esse cara, inclusive, Matheus. Eu gostava, antes, quando eu via muito podcast, eu gostava muito de ouvir o Mamilos. Mas eu sempre tinha um pé atrás com recomendações de livro delas. E elas recomendavam esse livro, todo o programa tinha esse livro. Eu falava, cara, esse livro vai ser uma merda. Ela sempre foi ela sempre foi esse negócio, papinho de coach, não sei o que. Sempre foi dessa linha. Porra. Acho que eu tava meio sem. Não li, não lerei, e eu acho que eu tô certo. A nossa natureza da melhor forma possível, tá ligado? E é isso, mano. Tá ligado? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Entendi. Puxei esse assunto das inteligências artificiais, que não é de hoje que a gente sabe, né? Que os japoneses têm essa. Quando o livro histórico esses assim começa do nada a ficar muito virtuais, pop, mano. Porra, muito acende forte todos aqui no os Japão. alertas pra mim, velho. Mas queria puxar esse gancho pra levar pra esse lado um pouco mais social Chip aí, da prosperidade. biológico também, né? Eu queria o chip da é herança. isso, mas espero que vocês tenham Jandai. gostado. Logo, logo tem muita novidade vindo por aí. Tô desde o ano passado prometendo isso, mas agora vai, mano. E agora é de verdade, tá ligado? Vai, bora. Muita coisa da hora, mano. Ainda agora no começo do ano, mano. No começo do ano agora ainda vai ter muita coisa. Tô mó animado com esse bagulho. Quero que vocês fiquem hypados. Fica de olho aqui no YouTube, que vai ter vídeo aqui. E vai ter também coisa no Instagram. Eu vou avisar quando tudo estiver pronto. E é isso, mano. Fiquem de olho aí. E é nóis, mano. Falou. Falou. Falou, Bakagaijin. Tirando os últimos 4 minutos, ótimo vídeo, Bakugajin. Depois você deu uma enlouquecida. E faz parte, no Japão talvez faça isso com os brasileiros, né?